Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam debaixo da graça, do nosso Deus, desfrutando da sua paz, da sua presença. Como é bom ter cada um de vocês mais uma vez neste culto, nessa transmissão de culto gravado, culto online, para este momento ainda de pandemia, né? Embora já estamos caminhando para um avanço na vacinação e, de certa forma, um controle maior da pandemia, ainda temos algumas pessoas encontrando dificuldades para se fazer presente, no nosso templo, no culto presencial. E é um prazer poder estar indo até você, até a sua casa, seja você que só nos acompanha aqui, aprendeu a nos acompanhar apenas por essa rede, as redes sociais, tanto no Instagram quanto também no Facebook ou YouTube. É um prazer, um privilégio nosso. Eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos a este momento de culto, né? Vamos orar nesse instante? Vamos apresentar este momento ao Senhor? Amado Deus, louvado seja o teu nome, obrigado por mais este dia, por mais este momento que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença, Pai. Como é bom poder desfrutar dessa ferramenta, dessas plataformas digitais, ó Deus, para expandir o teu evangelho, para levar a tua palavra àqueles que o Senhor pode e queira alcançar através da nossa existência. Como é bom também para estar acompanhando e cuidando do teu povo, aqueles que fazem parte do nosso rebanho e que por esse momento, este momento tão delicado, em que exige alguns cuidados e ainda temos alguns receios, poder estarmos juntos de maneira virtual por esses canais, Pai. Muito obrigado por isso, poder abençoar e usar estas plataformas para o louvor da tua glória, Pai. Fica conosco nesse instante, continua ministrando ao nosso coração, ó Deus, fala com cada um daqueles que estão nos acompanhando por hoje. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de passarmos para um momento de louvor, eu não me apresentei. Para aqueles que não nos conhecem ainda, nós somos a Igreja Batista de Potirendaba, interior do estado de São Paulo, E o meu nome é Pablo, eu sou pastor dessa referida igreja, e é um prazer imenso poder estar indo até você que não nos acompanhava antes, não sabia quem era cada um de nós. Então, um prazer, e fique conosco nesse momento. Vamos ouvir a palavra do Senhor e vamos cantar louvores a Ele. Olá, que você possa refletir e meditar profundamente na letra dessa música. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me
parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não me impeça ninguém de te ver, chamar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não me impeça ninguém de te ver, chamar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom poder cantar e louvar o nosso Deus. Aqueles que estão com Bíblia poderão acompanhar a leitura que eu vou fazer no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu vou ler alguns versículos que se encontram no contexto do versículo 46 a 52. Diz assim, a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando eles, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí o versículo 51 nós vemos o seguinte. E Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos te honrar e te agradecer, ó Deus, por tudo de bom que você tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por este momento, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos conectados no Senhor, Pai, podendo ouvir a Tua voz. Quero, Deus, de modo de entrega, ó Deus. Queremos, ó Deus, de modo de dedicação a Ti. Te pedir que o Senhor ministre aos nossos corações ao longo dessa transmissão, Pai. Fala aos nossos corações por este momento, Deus. Que o Teu Espírito visite cada um daqueles que estão a nos assistir e que o Senhor possa, ao seu jeito, à sua forma, falar, ministrar, trabalhar, ó Deus,
conduzi-los de acordo com a tua vontade. Toma essas vidas no teu altar, Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda sobre a oração. Esse é o nosso propósito também neste dia, neste momento, nessa nossa transmissão. Se você não nos acompanhou no domingo passado, eu gosto de desafiá-lo, em algum outro momento, se for possível, assistir a mensagem que compartilhamos naquela transmissão. Busque aí no nosso histórico, tenta assistir ela, porque ela vai ser um encaixe natural diante da nossa reflexão por hoje. Em contrapartida, recapitulando este momento, o que ocorreu no domingo passado, eu gosto de lembrar que naquele momento, naquela palavra, aprendemos com Jonas algumas lições que são importantes. Lições que iriam nos ajudar a lidar com a nossa realidade ao redor. E o texto base foi no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, que dizia o seguinte: lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Esse foi o nosso texto base do domingo passado. E dentre vários pontos que abordamos naquela mensagem, nós vimos que Deus responde às nossas orações. Eu gostaria de convidá-lo a ficar exatamente nesse entendimento, a ganhar ainda muito mais proporção, profundidade, essa sua compreensão a respeito dessa verdade. Deus responde às nossas orações. Baseado nessa perspectiva, hoje eu quero abordar com vocês outros aspectos da oração. Hoje, com este novo texto que acabamos de ler, quero apresentar características que ocorrem, ou melhor, deveria ocorrer no nosso processo de orar ao Senhor. Eu quero mostrar para vocês que Deus busca um relacionamento vivo, intenso, profundo e verdadeiro através dessa ferramenta, do ato de orarmos a Ele. A oração é o meio que usamos para nos comunicar com Deus. Não qualquer Deus, o Deus vivo que nós conhecemos. Não tem como dizer que alguém caminha com Deus e não vive essa realidade de oração. Não tem como dizer isso. Queridos, quero desafiá-los a melhorar a sua vida de oração por essa mensagem, através dessa mensagem. Dentre várias coisas que este evangelho, o evangelho de Marcos, capítulo 10, nos mostra, esse contato de um homem sofrido, atormentado, cego, mendigo, teve com Jesus. Ele nos ensina a respeito dessas características que devemos carregar em nossas orações. Ele nos mostra basicamente o que é uma vida de oração. E a primeira observação que eu faço é aquilo que é similar com o relato de Jonas. Os dois clamavam por auxílio. Os dois clamaram, apresentaram seus clamores
por auxílio. Na expressão registrada desse novo contexto, nós vemos que o cego gritava por ajuda. Você tem gritado por ajuda ao Senhor? Você tem apresentado as suas angústias e amarguras ao Deus vivo? Se não tem feito isso, faça. Da mesma forma que Jonas fez e teve resposta, da mesma forma que este pobre homem cego, mendigo, fez e também teve a sua resposta, nós devemos fazer também. Lembre-se, Deus ouve e responde às nossas orações. Nunca se esqueça dessa verdade. Foi assim com Jonas, foi assim com o cego, é assim comigo, é assim com você também. Não se prive de fazer o seu clamor. Não se iniba. Seja o obstáculo que possa apresentar-se ao seu redor, Deus quer ouvir ao seu clamor. No texto, alguns que viam o cego aclamar, que viram essa cena, repreenderam a ele por assim o fazer. Depois você pode ler com calma o restante do contexto que nós citamos, do capítulo 10, 46 a 52. E eles tentaram repreender para que o cego assim não fizesse. Na vida poderá haver circunstâncias, pessoas e outras coisas mais, como um adversário da entrega de clamor. Se isso ocorrer, não se iniba, não desista, creia e clame ao seu Senhor. Ele está ouvindo a sua voz. Que nem no caso desse texto, que nem nessa história. Duas pessoas tiveram uma experiência maravilhosa diante a respeito disso. A primeira delas, né, que eu gostaria de compartilhar com pessoas que tiveram essa experiência diante de apresentar o seu clamor a Deus, o Deus vivo, e terem essa resposta. Uma delas foi Ana. E você pode saber mais sobre ela ao ler o livro do profeta Samuel. A mãe do profeta Samuel. Está logo no início do capítulo de 1 Samuel. Essa mulher sofria com a esterilidade, não podia ter um filho. Todo mundo prejulgava a respeito dela, condenava porque a ausência de filhos era na linguagem popular, era uma demonstração de pecado, era uma demonstração que Deus estava punindo aquela mulher. E ela, no simples ato de derramar suas lágrimas, o seu clamor, enfrentando os desafios e os obstáculos que lhe seguiam, ela obteve resposta. Um outro também personagem que poderíamos dizer que teve uma experiência maravilhosa nesse ato de apresentar o seu clamor é a respeito do rei Davi. O rei Davi também enfrentou muitas aflições. Havia uma promessa para ele, havia algo grandioso de Deus colocado na vida dele, e ele começou a sofrer angústias, perseguições, tormentos. E aí, nessa busca diária, nessa luta diária contra os seus tormentos, no momento que os seus inimigos se levantavam contra ele, ele foi capaz de registrar o seguinte:
Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Queridos, à medida que nós clamamos, apresentamos nossas angústias, Deus ouve. E ele, da mesma forma que foi a Davi socorrê-lo, e foi cumprir os propósitos de Deus que ele tinha para Davi, livrando, protegendo, abençoando em meio a essas lutas que ele sofria. Esse Deus respondeu, dando consolo, dando a força, dando a capacidade de lidar com a sua situação. Até ele chegar aonde ele chegou. Se você não conhece a história de Davi, mais um personagem que eu desafio a você conhecer. Principalmente em relação para aprender a caminhada que ele teve com o Senhor. Então, esses dois personagens são dois personagens interessantíssimos, que se assemelham, né, com essa história, com este fato que nós estamos compartilhando aqui, desse texto, de apresentar o clamor e de ter o seu clamor sendo ouvido e atendido pelo Senhor. Então, neste primeiro momento, eu quero reforçar exatamente essa grande lição com vocês. Eu quero dizer que a oração, ela é a porta de entrada para a manifestação de Deus. Aprenda a clamar. Não desista de clamar. Se necessário for, grite. Rasgue o seu interior diante dele. Porque ele está ouvindo ao seu clamor. O segundo aspecto que eu gostaria de pensar, somos inspirados por esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, aquilo que pode muito a nos ensinar é que a oração, uma vida de oração, ela é um meio de quebrantamento e humilhação perante o grande eu sou. Perante Deus, o Deus vivo. Através da oração manifestamos a nossa humanidade, com frágil, limitado e cego. E nesse ceguinho aqui do texto, como cego nós somos perante a nossa realidade ao redor. E isso é extremamente fundamental na nossa existência. O salmista dizia, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, diante dessa limitação, diante dessa exposição de fraqueza, diante dessa finitude, usando a oração como meio para expressar essa nossa finitude, nós estamos nos humilhando, nós estamos nos quebrantando e nós estamos desfrutando da presença do Deus vivo. Um outro salmo, o salmista diz o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. E aí ele conclui: ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza isso. Deus espera isso de cada um de nós. Esse coração quebrantado, contrito. É isso que ele espera de cada um de nós. Existem várias expressões como essa na Bíblia, iguais a esses dois textos que eu citei para você, dois salmos
que fala sobre a demonstração da humilhação, do quebrantamento. E o quanto isso nos leva, aproxima-nos de Deus. Vários outros textos que expõem a necessidade de humilhação, de quebrantamento, e mostrando o quanto ao fazermos isso, levamos a Deus a alegria em seu coração. Ele se alegra em ver que nós reconhecemos a sua importância, a sua grande importância na nossa existência. Isso é uma demonstração de adoração. A nossa oração é o meio pelo qual, a oração que nos leva a quebrantamento, é o meio pelo qual nos faz sermos adoradores do Senhor. Por conta dessa verdade, eu diria que a vida de oração define os homens que estão dispostos a caminhar na dependência de Deus, na dependência do Senhor. Aqueles que serão e são verdadeiros discípulos, reconhecendo as suas limitações e as suas fraquezas, que nem o cego fez ao dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Ele estava expressamente confirmando, reafirmando que ele precisava de Jesus. E ele precisava de Jesus. E nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Deus. E essa é uma das características que devemos ter também em nosso processo de oração. Demonstração dessa finitude, desse quebrantamento, dessa dependência. Nós precisamos reconhecer isso. A nossa finitude, a nossa necessidade por mais de Deus. Sempre que eu me lembro sobre uma vida de oração, nesta perspectiva que estamos tratando aqui, por essa mensagem, eu me lembro de um relato sobre C.S. Lewis. Eu não sei quantos de vocês conhecem ou já ouviram falar sobre ele. Ele é um teólogo, filósofo, escritor, foi professor de uma universidade na Inglaterra, irlandês, autor de obras conhecidas como aquela que virou uma série, de Hollywood, As Crônicas de Nárnia. Talvez você conhece pelo filme. Certa vez ele estava enfrentando uma enfermidade em casa. Sua esposa estava doente, com câncer, em um estágio bem avançado. Na universidade em que ele atuava como professor, havia uma capela. E entre as possibilidades, os momentos que ele usufruía de tempo, ele gostava de passar horas e horas ali naquela capela orando, principalmente durante este processo de enfrentamento de sua realidade, dessa turbulência que estava ocorrendo em seu lar. Um dos colegas dele observava a sua vida de oração, a sua dedicação, a sua humilhação, o seu quebrantamento diante do Senhor em alguns momentos naquela capela. Ao ir até a capela e passar horas e horas ali, rasgando o coração diante de Deus. Aos olhos deste colega, e talvez também de alguns, não sei, parecia até mesmo que C.S. Lewis estava
desfrutando de um momento de loucura. Eles não compreendiam isso. Achavam eles que ele estava buscando a cura, um milagre, através da intervenção sobrenatural, de muitas vezes eles não acreditavam que existia. Mas C.S. Lewis acreditava. E, de fato, era a cura que ele tanto buscava naquele processo de oração. Entretanto, Deus assim não permitiu. E ele perdeu a sua esposa. O colega que o observava nessa dedicação, esse gasto de tempo excessivo, segundo o relato, dizem que ele questionou a C.S. Lewis. Dizem que ele chegou para C.S. Lewis e disse: mas Lewis, você passou tanto tempo ali orando e nada aconteceu, sua mulher não recebeu a cura. Por que você ainda insiste em ter este momento de oração? Por que você ainda dedica essa devoção à sua fé? E aí, Lewis respondeu a este colega, para mim é uma palavra que me serve de grande lição e inspiração, e eu espero que sirva para você também. Ele chegou para esse colega diante dessa indagação, desse questionamento, e ele disse: eu não oro para que Deus mude a minha realidade ao redor. Eu oro para que Ele me mude. Para que Ele me mude. A sua limitação com a vida o fazia reconhecer o quanto dependia de Deus, o quanto ele precisava de Deus para ser moldado, forjado, transformado pelo Senhor. E é assim que também devemos orar. É assim que nós também devemos nos dedicar, entender que nós estamos indo até Deus através da oração para que Ele nos mude diante das nossas limitações. Se humilhando, expondo o nosso interior, a nossa realidade, para que Deus mude a nós mesmos diante de nossos contextos. O que nós mais precisamos, de fato, é de cura. Mas pegando carona nessa figura de linguagem exposta pelo texto, a cura que necessitamos é a cura para os nossos olhos. Nós precisamos enxergar Deus em nossa realidade e só expondo as nossas fraquezas e limitações, queremos poder desfrutar exatamente disso. Busque a Deus na sua fragilidade. Permita que Ele seja seu Deus em sua fragilidade. E depois disso, nesse processo de comunhão, de relação com o Senhor, receba a cura de suas cegueiras e limitações. Porque Ele ouve as nossas orações. Tenha certeza disso. Ele ouve. E Ele está nos respondendo. O terceiro aspecto sobre a oração que eu gostaria de tratar com vocês, nesta mensagem, tem a ver com a especificidade do pedido do cego. O cego precisou ser claro, específico diante de Jesus. Ao ser perguntado por Jesus, o que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver.
nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos ter esse mesmo comportamento, sendo específico, claro, diante do Senhor. No nosso relacionamento com Deus, precisamos ser claros, específicos em nossa comunicação. Da mesma forma que Jesus perguntou ao cego, ele também nos pergunta. Ele se relaciona conosco também nesta mesma perspectiva, nesse diálogo. Que oração não é monólogo, é diálogo, esperando de nós sinceridade e relação. A nossa oração não pode ser algo mecânico ou padronizado. Ela tem que fluir do nosso coração. Não é repetição de palavras que nos torna mais próximos de Deus. É sinceridade no ato de se relacionar com Ele. Isso ocorre através da oração. As pessoas tendem a viver a vida de oração como algo mecânico, algo circunstancial, tendo horário mecânico para isso, jeito mecânico para isso. Eu não sei se você já foi capaz de analisar a sua oração. Como tem sido a sua oração nesse processo? Como tem sido o seu encontro, nesse diálogo, nessa comunicação com o Senhor? Existem duas realidades que eu quero abordar neste tópico. Algumas pessoas têm tido um padrão em suas orações. Fato é isso. Mecanizar tanto que seguiram e seguem um padrão, é o mesmo modelo, mesmo formato sempre, se escondem através de palavras que se acostumaram assim a expressar. Resumindo, a sua oração é feita de várias formas, menos com o coração. Não há clareza, não há comunicação, apenas ritual a ser seguido. Isso precisa ser evitado no nosso relacionamento com a oração. Outras pessoas nem apresentam os seus pedidos diante de Deus, porque julgam que Deus já conhece as suas necessidades. E Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos. E por conta dessa verdade, alguns, através desta percepção, vai vivendo a sua oração como algo sem comunicação também, não tendo clareza em abrir o seu próprio coração para o Senhor, sinceridade para expor a sua realidade, muitas vezes não sendo específico também diante daquilo que elas tanto almejam, esperam em Deus como resposta. Queridos, oração é relação. Você precisa se relacionar com aquele que você conversa. Precisa haver espontaneidade, sinceridade. Rasgar-se diante do seu fato, dizendo para ele o que você precisa. Ele já sabe o que você precisa. Ele conhece as suas dores antes de você expor elas através de sua boca. Como diz o salmista, as palavras nem chegaram à boca e ele já sabe aquilo que você está querendo expressar. Entretanto, apesar dessa verdade
sabermos que Ele conhece tudo, todas as coisas, conhece a nossa natureza, a nossa essencialidade, né, de forma esplendorosa. Apesar disso, dele conhecer você melhor que qualquer outra pessoa, e até, por que não dizer, até melhor do que você mesmo. Nessa relação, por meio da oração, ele quer ver a sua ação, a ação de se colocar diante dele com clareza e objetividade, como alguém que se relaciona e busca se relacionar com o seu Senhor. Tendo dito isso, eu quero afirmar para vocês que Deus não está preocupado com o seu formato de se colocar neste processo. Como você vai se colocar? Com sentado, de joelho, em pé. Ele está preocupado, sim, com a sua intenção de dialogar com ele. E essa sua intenção tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Certa vez ouvi um pregador dizendo que aprendeu que Deus ouve a oração de todos. De todos. Todo indivíduo, seja ele conhecedor daquilo que as Escrituras ensinam ao seu respeito, conhecem a verdade, seja aqueles que também não conhecem ainda quem ele é. Deus ouve a oração de todos. Deus ouve a oração independente de formato e de conhecimento. Ele está apenas à espera que venhamos ir até Ele. Ele falou, ele compartilhou isso, que aprendeu da seguinte forma. Ele estava em conflito com Deus, né, exatamente nesse tema, de se Deus ouvia ou não ouvia a oração de todos, que na concepção dele, Deus ouvia apenas as orações daqueles que eram crentes. Essa foi a expressão que ele usou. Era assim que ele experimentava de Deus como conhecimento até aquele momento. Ele estava com Deus, questionando Deus, achando que Deus ouvia as orações apenas daqueles que professavam o seu nome, que tinha a sua crença, né, de fato ajustada, bem alinhada com a verdade, que tinha, vou tentar explicar de forma mais clara, que tinha, de certa forma, devoção ao cristianismo. E essa crise surgiu numa conferência, num congresso em que ele foi ministrar para um povo de língua e cultura estrangeira, que ainda não conhecia o Senhor. E aí ele, nesse conflito interno, nesse questionamento do a sós dele com Deus, quando de repente ele, em meio a este diálogo, onde ele pergunta: Deus, você só ouve a fé de um crente? Me mostre algo que você é capaz de ouvir, a oração de todos, independente de quem seja essa pessoa, me mostra. E aí, naquele ato de conflito, veio na cabeça dele um texto que eu quase gostaria de compartilhar com vocês. Texto que se encontra em Gênesis, capítulo 21, versículos 16 a 18, que dizia o seguinte: 21, 16 a 18. Foi sentar-se em frente de a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia:
Isso é a história de Agar, tá? Agar e o seu filho, Ismael, filho com Abraão. E ela estava visualizando como se ela e o filho tivessem chegado ao seu fim. E aí no versículo 16 diz que ela sentou distante dele porque não queria ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te e pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus lembrou a esse pregador, esse pastor. Ele falou com a mulher que não conhecia ele, não estava dentro dos propósitos do Senhor, que ainda não tinha desfrutado do conhecimento de Deus. Mas Deus viu o seu choro, a sua dor, o seu clamor, e ali respondeu aquela oração. Esse pastor, ainda desconfiado, descrente, né, ao ter sido lembrado por Deus diante deste relato, ainda sem se convencer que Deus ouvia a oração de qualquer um, independente da situação, do contexto, independente da fé a qual ele já professa, né? Independente de conhecimento, ele diz para Deus: o Antigo Testamento é fácil de o Senhor me mostrar isso. Quero ver o Senhor me mostrar no Novo Testamento essa verdade. Quando seus planos, seus propósitos estão muito mais claros no Novo Testamento, através da vida de Cristo. E aí Deus lembrou aquele pastor um outro texto, que eu vou compartilhar com vocês. Em Atos 10, versículos de 1 adiante, que dizia o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3h, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. E aí, lendo o contexto, já conhecemos o que é que ocorreu. Deus ouviu a oração deste homem que não conhecia ele e levou, através dessa oração, dessa busca, a resposta que ele precisava. E mais do que isso, levou ele a conhecimento a respeito de Deus. Nós sabemos que Cornélio, através desse momento, veio a ter conhecimento a respeito de Cristo e se converteu, ele e sua casa, e foram batizados pela fé a qual professaram ao Senhor Jesus. Mas nesse contexto nós vemos claramente que Deus ouviu a oração de Cornélio, mesmo sem Cornélio o conhecer. Queridos, Deus não se preocupa com formatos, com palavras. Ele quer que você seja claro e específico diante dele na sua busca por ele. Após a sua busca, ele vai levá-lo a conhecer a verdade de quem ele é, através da sua busca.
você vai obter a resposta da sua oração. Deus está pronto para ouvir a sua oração. Fique com essa verdade através dessa mensagem. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor fala e ministra os nossos corações, Deus. Neste momento, Pai, nessa mensagem, nós queremos, ó Deus, te dizer, continua a ministrar sobre as nossas vidas, continua a nos levar cada vez mais por este vivo relacionamento contigo, de intimidade, né, de busca constante, de dedicação constante a uma vida de oração. Toma a vida do teu povo, leva eles a desfrutarem das verdades que só o Senhor pode revelar. Toma a vida deles, ó Deus, diante dos seus sofrimentos e angústias e manifesta com poder o único que tem poder para alterar tanto a realidade exterior e principalmente, Pai, a realidade interior. Traz vista, Pai, aos cegos de coração, Pai. Toma essa mensagem diante do teu altar, Pai, e alcança, Pai, as pessoas que o Senhor quer alcançar por essa reflexão, Deus. Ministra, Espírito Santo, continua levando essas vidas aos teus caminhos, Pai. Toma essas vidas nos teus caminhos. Manifesta a tua glória, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós nos consagramos, é assim que nós agradecemos por este momento, Pai. Muito obrigado por este momento de reflexão contigo. Abençoa cada um de nós. Dá-nos uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Toma nossas vidas diante do teu altar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o seu santo e precioso Espírito, esteja sobre cada um de nós, toda a sua igreja, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. Busque uma vida de intensa oração. Deus está ouvindo a sua voz. Amém? Uma ótima semana a todos vocês. Até breve, até um próximo momento. Aqueles que estão conosco, nos ajude dando o seu like aí nas plataformas que vocês estão nos acompanhando. Compartilhe a reflexão com aqueles que talvez Deus possa usar a sua vida para alcançar. Né? Nos ajude a promoção, a levar com que as plataformas digitais possam estar conduzindo essa mensagem àqueles que tanto esperam e tanto necessitam de uma resposta de Deus e que pode ser diante daquilo que Deus venha falar através dessa reflexão. Uma ótima semana a todos vocês. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Amém.